Então, pessoal, boa tarde. Vamos começar o capítulo 2 agora, tá? Instalação do Linux e os primeiros passos, tá? Esse capítulo vai ser bem mais prático do que o anterior. E vamos começar então. Como vocês estão vendo aqui, o procedimento todo vai ser feito com CentOS 6, bem como o nosso curso todo que vai ser aplicado com CentOS 6. Esse link para download aqui da ISO, né, da imagem aí de DVD do CentOS 6, ele vai baixar o CentOS 6.7. A versão que eu tenho aqui é a 6.6. Eu vou fazer instalação com ela, tá? Eu não vou baixar os 3 GB e meio de ISO de novo, né? Eu já tenho aí o 6.6, não tem praticamente nenhuma diferença, né? Vocês podem baixar nesse link aqui tranquilamente, tá? Eu vou, além do link, né, que eu estou disponibilizando aqui, eu também vou ensinar, né, vocês a irem lá no site do CentOS e falar para vocês todo o caminho que vocês devem fazer para fazer o download. Então, o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão aqui no site do CentOS, né, centos.org, tá vendo? Vocês vão aqui em Get CentOS Now. Vai aparecer essa tela aqui, né? Vocês podem fazer o download aqui, ó, older versions, né? Porque se vocês forem pelos links principais, vocês vão baixar a versão 7. Ó, cliquei. E aqui vocês vão ver ó, a versão 7, a versão 6 e a versão 5. Vamos baixar a versão 6. Ó. Observe, 6.7, tá vendo? Vocês vão escolher a arquitetura, né, da máquina virtual de vocês. No meu caso é 64 bits, tá? 32 bits seria essa i386 aqui. Então vamos lá, arquitetura. E aí vão aparecer diversos espelhos, né, por onde você pode baixar. Você tem que escolher um download de uma região que seja próxima de onde você está. No meu caso, eu escolhi essa daqui, né? E aí aparecem as diversas ISO, tá? Tem aqui esse CentOS 6.7 Minimal, que ele é menos de 400 MB, tá vendo? Ele é um sistema operacional bem básico, tá? Não vem com muitos aplicativos, enfim, um sistema operacional bem básico para vocês baixarem rápido, instalarem e ele vai estar pronto para uso, né? Mas o DVD principal é esse daqui, né? Clicando aqui ele vai pedir para salvar a ISO, né? Que eu não vou salvar porque, como eu já disse, eu já tenho, tá? Esse link aqui ele vai me remeter para o mesmo lugar do link que eu mostrei para vocês aqui na apresentação, né? Agora a gente vai ver a ISO que eu já tenho aqui, que é a CentOS 6.6, tá? Não é 6.7, é 6.6, mas como eu falei é a mesma coisa. Aqui está. 6.6. É com ela que a gente vai fazer a instalação, tá? Então vamos começar. Vocês vão fazer a instalação usando um ambiente virtualizado. Existem muitos hypervisors que vocês podem usar para isso. Tem o VMware, tem o VirtualBox, né? Não tem grande diferença entre eles para o nosso propósito, tá? Eu vou utilizar o VirtualBox porque eu estou mais acostumado, mas vocês podem utilizar VMware sem problemas, tudo bem? Aqui eu já tenho muitas máquinas virtuais criadas, são alguns ambientes de teste que eu tenho de laboratório, tá? Eu separei elas em grupos, o VirtualBox permite a gente fazer isso. Tem muita máquina virtual aqui. A gente vai criar uma do zero, tá? Quando eu clicar aqui em novo e criar uma máquina do zero, essa máquina que eu estou criando, ela vai ir para dentro de um desses grupos. Mas ignorem isso, quando vocês estiverem aí e não ter grupo nenhum, não vai para dentro de grupo nenhum. O que eu vou fazer vai ser pegar a máquina virtual que tiver dentro de um desses grupos, né, que fatalmente depois que eu criar ela vai cair, e eu vou tirar, vou criar um grupo só para ela, que vai ser o grupo da nossa aula, tá? Então, vocês clicam aqui em novo para criar uma máquina virtual. No tipo, vocês vão escolher o sistema operacional, que é Linux. Aqui na versão, vocês vão escolher Red Hat, tá? Como eu falei, o CentOS ele é um clone do Red Hat, praticamente um clone perfeito.
Red Hat 64 bits. E aí a máquina virtual, vou chamá-la de curso. Aqui a quantidade de memória, né, que ela vai subir. 1 GB, né, eu acho que já tá de bom tamanho. E aí cabe uma observação minha, muito importante. Quando a gente começar a instalação, o instalador ele vai observar a quantidade de memória que a máquina tem. Se a máquina ela tiver menos do que 768 MB, ele não vai fornecer a opção de instalação por meio de interface gráfica, tá? A máquina ela tem que ter mais de 768 MB, de preferência 1 GB, para ele exibir a interface gráfica, né, de instalação sem nenhum problema. Né? Não confunda a interface gráfica de instalação com a interface gráfica de usuário. A gente não vai instalar a interface gráfica de usuário. Né? Não tem porquê, né, no momento de aprendizado, uma vez que vocês vão aprender linha de comando, vocês ficarem se atendo a essa questão de interface gráfica. Pelo menos não agora. Então, a gente não vai instalar a interface gráfica, mas durante a instalação é bom você ter interface gráfica. Por quê? Porque a instalação via modo texto, você não consegue customizar algumas opções de instalação com ela. Por exemplo, né, um exemplo muito vivo aqui que eu tenho na minha cabeça, você configurar o particionamento. Quando você está... vamos pegar lá um exemplo do Windows. Acho que boa parte das pessoas que estão vendo esse vídeo já instalaram Windows na vida. Existe um momento que você faz o particionamento, que você cria lá a unidade C para você instalar o Windows, às vezes você cria a unidade D, a unidade F, né? Tudo no momento da instalação, para você ir separando os dados, né? Eu quero que uma determinada classe de dados vá na partição D, outra determinada classe de dados vá na partição E, o sistema operacional vai ficar instalado na partição C, e assim por diante. A isso nós chamamos de particionamento. Quando você está instalando o CentOS versão 6, tá? Não sei se isso daí funciona, acontece a mesma coisa com outras distribuições, eu acredito que não. Não sei nem se acontece com o CentOS 7, mas enfim. No caso do CentOS versão 6, se você instalar via modo texto, você não consegue personalizar o particionamento. É oferecida uma opção de particionamento padrão para você e você não tem como fugir dela. Né? Aqui, né, para o nosso exemplo, para o nosso caso, a gente vai fazer sim uma instalação padrão. A gente não vai personalizar tanto assim o particionamento, mas mesmo assim é bom vocês conviverem, né, e verem como é que a instalação em modo gráfico que ela é melhor do que a instalação em modo texto, justamente por ter essa possibilidade de customização. Tá? Aqui, vamos deixar 1 GB. 1 GB já é garantido que a gente não vai ter muitos problemas com a máquina. Tá? O mínimo que o CentOS pede para ser instalado é 512 MB. Ele consegue ser instalado, mas aí o instalador gráfico não aparece. Né? A instalação vai ser via modo texto. Mas vamos deixar 1 GB, 1024 MB. Aqui você tem a opção de você criar uma máquina virtual sem disco rígido. Né? Isso daqui não tem muito sentido, só se você fosse usar uma máquina virtual e usar um live CD do Linux nela. Live CD, só para resumir, são aqueles CDs que eles são bootáveis, né? Ou seja, você coloca ele na máquina, configura a BIOS para bootar por ele, né? E aí ele carrega um sistema operacional do CD, né? Basicamente é isso. Se você tem uma máquina que não tem HD, você pode fazer isso e usar, mas também você não vai conseguir salvar nada, e toda vez que você liga a máquina, você vai ter que esperar o carregamento do CD. Isso daí não é usual você criar uma máquina sem um disco virtual, né, por causa dessa questão. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode, né, utilizar um disco virtual existente. Existem vários discos virtuais aqui, né, das máquinas virtuais que eu já tenho. É óbvio que a gente não vai usar nenhum deles. Então, a gente vai criar um disco virtual agora, do zero. Tá? Um HD virtual. Aqui existem muitas opções de tipo do HD virtual que você vai colocar. As duas mais relevantes são essas duas primeiras aqui que eu vou comentar. VDI é um disco virtual nativo do VirtualBox. Tá? Você pode deixar essa opção se você não pretende pegar esse disco virtual e você usar ele num outro hypervisor, né?
então não teria problema você fazer ele. Mas se você por um acaso pretende, sei lá, de repente você tem uma outra máquina aí com VMware instalado e você vai querer pegar essa máquina virtual que você está criando agora, né, comigo aqui na aula, e colocar ela num ambiente de VMware, então você vai ter que ter um disco VMDK. O VMware ele entende esse formato aqui, você consegue colocar esse disco virtual numa máquina virtual do VMware e ele sobe tranquilamente, tá? Então, assim, tanto faz você escolher entre um ou outro. Eu vou escolher VMDK porque, assim, quem trabalha com infraestrutura ou pretende trabalhar com infraestrutura, é interessante você eliminar o maior número de variáveis possíveis, né? Vai que num futuro você fala assim, aquela máquina virtual que eu criei aquele dia, deixa eu subir ela no VMware para testar alguma coisa ou para fazer alguma coisa, enfim. Ai, caramba, ela está em VDI. E agora? Não dá, né? Então, vamos ter a boa prática aí de criar sempre VMDK, que daí já é garantido que vai funcionar em tudo quanto é lugar. Armazenamento em disco rígido, né? Tem dinamicamente alocado, tamanho fixo e dividir em arquivos de menos de 2 GB, né? Vou falar, né, para vocês o que quer dizer cada uma. Tamanho fixo. A gente vai criar um disco virtual de 8 GB, tá? Se a gente, né, clicar em próximo aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Nos é oferecida a opção de você colocar o tamanho do disco, tá? Então vamos supor que você cria um disco virtual de 8 GB, como a gente vai criar aqui, e você deixa isso daqui tamanho fixo. O que o VirtualBox vai fazer? Ele vai criar um arquivo de 8 GB na sua máquina física, tá? Vamos supor que você venha aqui e coloque um disco de 500 GB, tá? O que o VirtualBox vai fazer? Ele vai criar um bolachão de 500 GB lá na sua máquina física. Um arquivo gigante de 500 GB, um arquivo só. Esse arquivo, ele vai ser o disco virtual da sua máquina virtual, tá? Como a gente vai criar só um de 8, esse arquivo teria um tamanho de 8 GB, né? Isso daí é indesejável, porque por causa do seguinte, imagina que você cria uma máquina virtual 8 GB, daqui a pouco você cria outra máquina virtual, sei lá, você quer dar um disco para ela de 15 GB, daqui a pouco você cria uma máquina virtual que você quer dar um disco de 100 GB ou 50 GB, você vai criando, o espaço no seu disco rígido da sua máquina física vai acabar rapidinho, porque você vai criar tamanhos gigantescos, né, de disco rígido e vai alocar tudo. Mesmo que você criar uma máquina virtual só com 8 GB, você vai mandar 8 GB para o espaço, né? Vai criar um disco lá gigante de 8 GB e você internamente na máquina virtual, talvez você nem use esses 8 GB, tá? É por isso que fujam dessa opção, tamanho físico, porque essa opção ela gera um VMDK, no nosso caso, o nosso disco, né, que eu coloquei lá é um VMDK, né? Essa opção ela vai gerar um VMDK do tamanho que for o disco, tá? E às vezes você não vai usar esse tamanho todo. Então, qual seria a opção interessante? Coloca dinamicamente alocado. O dinamicamente alocado, o que acontece? Ele cria um disco, vamos supor que você criou um disco de 8 GB, vai, no nosso caso. Você criou um disco de 8 GB. Ele vai criar um VMDK com tamanho quase zerado, né? Ele vai ter informação que ele tem que crescer até 8 GB, ele é um disco de 8 GB, mas o arquivo vai vir zerado, tá? Então, à medida que você for salvando dados nesse disco, esse arquivo, esse VMDK que nasceu pequenininho, quase zerado, ele vai inflando, e vai inflando, e vai inflando, e vai ficando grande, até ele chegar nos 8 GB. Quando ele chegar nos 8 GB, tem uma trava nos metadados do arquivo que vai fazer com que ele não cresça mais. E aí, internamente, a máquina virtual vai entender que o disco está cheio. Vocês entenderam a lógica? Por isso que ele chama dinamicamente alocado. Ele vai crescendo dinamicamente à medida que a gente vai salvando arquivos nele, tá? Essa opção de dividir em arquivos menores do que 2 GB, basicamente é o seguinte. Toda vez, vamos supor que você cria um VMDK de 10 GB, e se você for usar todo ele, né, os 10 GB, o VMDK ele vai ser dividido em partes, tá? Partes de 2 GB. Isso daí é desejável para aquelas pessoas que cuidam de infraestrutura e de um ambiente de infraestrutura e elas não desejam
ter arquivos muito grandes. Eu tenho um VMDK de 1 TB, eu não quero um arquivo de 1 TB na minha máquina física. Eu quero vários arquivos, muitos arquivos de 2 GB, né, que fica mais fácil de administrar. Vai de gosto para gosto, de necessidade para necessidade, de caso para caso. Para fins de estudo, você não tem a menor necessidade de fazer isso daqui, tá? Então, deixa dinamicamente alocado, não precisa dividir em arquivos de menos de 2 GB, tá? Pode deixar assim. Tá? Aqui vocês vão dar um nome para o VMDK, para o disco que vocês estão criando, tamanho. Lembrando, se eu meter aqui 2 TB, que é o tamanho máximo aqui que o VirtualBox deixa, ele vai criar um arquivo quase zerado, tá? De alguns K no máximo, ou talvez zerado mesmo. E aí, à medida que a gente for gravando dados, ele vai enchendo. Mas por que é 2 TB, Roger? Por que é 2 TB? Não é? Então por que não, né, não é a mesma coisa que fazer isso daqui? Deixar, né, zero aqui? Não. É 2 TB porque é o tamanho máximo que aquele VMDK vai chegar. Quando ele chegar, ele não salva mais nada, entendeu? Vamos deixar aqui em 8 GB, como a gente já havia combinado, né? Opa! 8 GB. E aí a gente clica em criar. Pronto. Olha o comportamento, ele criou. A nossa máquina virtual é essa, curso, tá vendo? Tem outras máquinas virtuais aqui em cima, que como eu já falei, são de uso pessoal meu, para os laboratórios e testes que eu faço, né? Isso daqui é um grupo chamado Lab Satellite. Eu vou tirar essa máquina daqui, né? Grupo, né? Aí eu criei um grupo só dela, tá vendo? Ignorem essa parte quando vocês estiverem praticando aí na máquina, no ambiente de vocês, aí acompanhando essa videoaula. Se vocês não tiverem grupo nenhum, essa máquina virtual vai vir aí, né, sem grupo nenhum, podem deixar desse jeito mesmo. Estou fazendo isso daqui mais para fins de organização. Esse novo grupo eu vou renomear. Vou colocar curso também, tanto faz o nome. Vou, né, minimizar isso daqui, para não ficar confundindo vocês. Tá aí, curso, tá? Agora a gente vai ter que fazer algumas customizações. Você clica com o botão direito na máquina que você acabou de criar. Existem várias customizações para fazer, tá? A gente tem aqui, essa aba geral aqui que tem o nome da máquina, o tipo dela, a pasta para onde vai ser criado os snapshots, né? Snapshot é uma foto do estado de uma máquina virtual. Não está no escopo desse curso aqui eu falar sobre isso, tá? Sistema, tá vendo? A máquina tem 1 GB aqui, lembra que a gente definiu, né? Processador, a quantidade de processadores virtuais que essa máquina vai ter, se tem algumas opções de processamento, recursos estendidos de processamento ativado, né? Enfim, tem diversas opções aqui. Habilitar aceleração 3D. Se a gente fosse instalar usando se a gente fosse instalar a interface gráfica, né, para o usuário, seria interessante a gente ter essa opção ativada, né, habilitar aceleração 3D. Enfim, são várias opções. Eu vou me ater às que vão ser fundamentais aqui para o bom andamento do nosso curso. Aqui na opção de armazenamento, você tem aqui o VMDK, que é o disco virtual que a gente criou lá na criação da máquina virtual, lembra? Né? E a gente tem também o drive de CD ou DVD. Nesse drive de CD ou DVD, a gente vai colocar uma ISO, tá? A gente vem aqui, selecionar arquivo de disco, o arquivo de ISO, né? Eu não me lembro o que estava escrito ali, mas é isso que ele quer dizer. E a gente escolhe aqui, CentOS 6.6, tá vendo? Só você navegar no diretório aqui onde tiver sua ISO, que você baixou ela. E aí você abre. Tá? Rede. O que acontece? O VirtualBox, né, por padrão, ele cria uma interface de rede, né, uma placa de rede virtual para sua máquina virtual. Tá? Você pode ter até 4 placas, 4 interfaces, tá vendo? Cada abinha dessa seria uma interface. Elas vêm desabilitadas, só uma que vem habilitada. Aqui, conectado a, tá vendo onde está escrito NAT, né? Você pode deixar NAT, rede NAT, placa em modo bridge, rede interna, né? Cada uma dessas opções vai fazer com que a sua interface virtual se comporte de um jeito, tá? E também não faz parte do escopo do nosso curso detalhar essas opções aqui, né? Mas de modo bastante resumido, né? Vocês podem deixar como NAT para ele receber a conexão da internet da sua interface física, tá?
Aqui vocês podem optar por deixar o cabo conectado ou desconectado, né? Vamos deixar ele conectado. Enfim, podem deixar como NAT mesmo, aqui vocês não fizeram alteração nenhuma. Vocês poderiam também deixar essa placa em modo bridge. Qual que é a diferença do modo bridge para o modo NAT? Esse modo bridge aqui, ele ia receber, né, IP via DHCP diretamente do seu roteador físico, né? A sua rede aí de casa, ela ia entender essa interface como se ela fosse uma outra interface física na sua rede, né? Se ela, né, o exemplo que eu falei do DHCP, se ela tivesse configurada para pegar um IP via DHCP, ela ia pegar do seu roteador, ela não ia pegar digamos assim, do roteador virtual do VirtualBox, né? Bom, vocês podem deixar como NAT mesmo. Essas demais opções aqui não são importantes no momento, vocês podem dar OK. E agora a gente vai ativar a máquina virtual. O CD já está lá, então ele vai botar pelo CD, né? A ISO, melhor dizendo, né? Eu já dei 2 cliques na máquina. Botou. Essa aqui é a instalação, tá? Então, você tem as opções aqui, né? De fazer uma instalação ou atualização. A instalação ou atualização de um sistema que já existe, né? Essa opção aqui seria a mesma coisa, só que com um driver de vídeo mais básico, tanto faz você escolher essa ou essa. Essa daqui, Rescue Installed System, é quando você tem um sistema que já está instalado, ele está com problemas para inicializar, e você pode usar essa opção para você entrar no sistema sem ele estar carregado e você fazer algum reparo nele, em alguma biblioteca, algum arquivo de configuração que estivesse impedindo ele de botar corretamente. Né? Essa opção é para você ignorar o CD e botar pelo drive, né, o HD, né, o seu disco virtual que nesse momento está vazio, portanto não ia botar nada. Essa daqui é uma opção para você testar a memória da sua máquina. Enfim, a gente pode escolher qualquer uma dessas duas opções aqui. Vamos escolher essa daqui, a de cima. Eu vou maximizar o vídeo, né? Nesse momento ele está se preparando para carregar as opções de instalação. Aí a primeira coisa que ele oferece é a possibilidade de você testar a mídia, né? Às vezes o CD de instalação que você está usando está arranhado, tem algum problema, você pode testar a mídia dando um OK, né? Ou pular o teste dando um skip. Como é uma ISO, né? Ela está íntegra, a gente sabe que, né, não está corrompida nem nada, vamos dar um skip. Agora ele carregou um instalador gráfico, tá? Esse daqui é um instalador gráfico. Se a gente tivesse menos de 768 MB de memória, ele não carregaria essa tela. Ele ia carregar o instalador em modo texto, né? Que, como eu disse, já não é desejável. Vamos instalar via gráfico mesmo. Tá? Aqui você vai escolher o idioma que você vai usar durante o processo de instalação. A gente pode deixar em inglês mesmo, mas enfim, se você quiser deixar em português também pode deixar, tá? Quando você for trabalhar com infraestrutura mesmo, você vai ver que não é boa ideia você ficar se acostumando com as coisas em português, mas, né, para o bem aí para as pessoas se sentirem mais à vontade nesse primeiro processo, vamos instalar em português. Aqui vocês vão escolher o mapa de caracteres do seu teclado. Aqui, mesmo que você tivesse escolhido inglês lá no outro item, você tem que escolher aqui, português brasileiro ABNT2, a não ser que você tenha um teclado padrão americano, né? No meu caso é padrão brasileiro, então português brasileiro ABNT2, tá? Aí, que tipos de dispositivos estarão envolvidos na sua instalação, né? Quase sempre você vai ter que escolher essa de cima aqui. Dispositivos de armazenamento básico, tá? Por quê? Porque essa de baixo aqui é quando você vai instalar o sistema num disco que está vindo de um storage, né? De repente via SAN, que é Storage Area Network, né? Uma rede de storage, Fibre Channel over Ethernet, um disco SCSI, coisas desse tipo.
dificilmente você vai fazer isso, tá? Num laboratório, né, para fins de estudo, você vai instalar num dispositivo básico mesmo, então pode deixar assim. Aqui ele está pedindo né, se a gente deseja descartar qualquer dado que esse disco virtual porventura tenha, né? Como a gente acabou de criar ele, isso daí não é uma preocupação para a gente, tá? Então, sim, descartar qualquer dado. Agora começou a brincadeira, ó. Nome da máquina. Aqui você vai dar um nome, né? Pode ser um FQDN, que, para quem não sabe, FQDN o nome cheio que a máquina tem, que é o hostname mais o domínio, né? Ou você pode colocar só um nome mesmo, sem ter domínio mesmo. Vamos colocar curso. Tudo tá se chamando curso, né? Aqui. A gente poderia colocar curso. Alguma coisa.com, que seria junto com o domínio, mas não precisa, né? Vamos colocar só curso mesmo, que é só o nome da máquina que vai ser isso daqui. Aqui vocês vão colocar o fuso horário, já tá certinho, tá vendo? América, São Paulo. Se vocês quisessem, era só escolher aqui o fuso horário da preferência, aqui, ó. Mas é São Paulo mesmo. Senha de root, né? A senha de root que eu vou colocar aqui é 123456. É uma senha bastante segura, tá? Né? Para um laboratório tá bom, né? Num ambiente de verdade, jamais vocês poderiam colocar um desses 456. Ele, inclusive, vai reclamar, o instalador, ó, ele vai falar, você forneceu uma senha muito fraca. Você quer cancelar para colocar uma senha decente ou usar mesmo assim? Vamos usar mesmo assim. Agora vem aquela opção que eu comentei que o instalador em modo texto não tem, que é a opção de você criar um layout personalizado para o particionamento, tá vendo? Aqui você pode escolher deixar aqui você pode escolher deixar escolher usar todo o espaço disponível, tá? Ó, todo o espaço disponível para o disco, substituir um sistema Linux já existente que, né, não tem nenhum, né? Usar todo o espaço livre, enfim, tem várias opções aqui. E você pode criar um layout personalizado, tá? Eu vou colocar utilizar todo o espaço porque o meu objetivo é fazer uma instalação padrão mesmo. Porque para você, se eu fosse criar um layout personalizado, vocês iam ter que entender de algumas coisas que no momento não foram abordadas, que são opções de particionamento de discos, né, padrões de particionamento de disco no Linux, o que é SDA, SDB, SDA1, SDB2, o que significam esses nomes todos. Eu ainda não cheguei nisso, eu gostaria de ensinar isso antes de entrar numa criação de layout personalizado de particionamento. E também, principal, né, LVM. LVM você precisa dominar esse último item que eu falei e aprender LVM, que, para vocês terem uma ideia, lá no site da Red Hat, que eu havia comentado, existe um PDF, né, muito, muito grande, muito gigante, que ele todinho ensina a você mexer em LVM. Então, assim, tem um manual gigante só de LVM, é um assunto que sozinho dá um curso, entendeu? Enfim, seria interessante vocês terem noção de LVM antes de vocês virem, né, aqui na criação de layout personalizado, se bem que a gente pode criar um sem usar LVM, mas também tem aquele primeiro item lá que, como vocês não têm, eu vou procurar fugir. Esse utilize todo espaço, ele já vai criar um layout básico, padrão, que a gente pode abordar futuramente, tá? Aqui, né, criptografar o sistema de arquivo, né? Vamos deixar essa opção desmarcada, tá? E rever e modificar o layout de particionamento. Vamos deixar, né? Aqui, ó. Essa opção aqui apareceu porque a gente clicou em deixou marcado lá rever e modificar layout de particionamento, né? Se a gente tivesse ido naquela opção de escolher o layout de particionamento, personalizar, né, melhor dizendo, o layout de particionamento, você ia vir para uma tela dessa daqui, só que com tudo em branco. E aí você ia ter que criar as partições e configurar os volumes lógicos do zero, né? Aqui ele já criou um padrão. O que ele criou, né? Ele criou um LV, né, para a raiz do sistema, né, o barra. Ele criou outro LV para o swap,
né? Ele criou uma partição fora do LVM para o barra boot, né? E outra partição, né, que essa partição, na verdade, ele converteu num PV, né, num volume lógico, para um VG principal do sistema operacional. Bom, vocês podem ter viajado em tudo isso que eu falei agora, mas como eu disse, tem muito conhecimento aqui que vocês precisam ter para entender tudo isso que eu acabei de falar. Por isso que eu só estou mostrando essa parte para fins didáticos, mas não se preocupem que vocês vão ver tudo isso em detalhes, em capítulos ou aulas separadas, só para esses termozinhos que eu falei, né? O que é o barra, o que é a raiz, o que é o swap, enfim, não se preocupem com isso. Podem deixar o particionamento desse jeito mesmo, tá? E dar um avançar. Aqui ele está avisando que vai formatar o barra dev barra SDA. Isso daqui é um dispositivo de bloco que representa o seu disco físico, né? Pode formatar. Lembrando que vocês ainda vão entender o que é dispositivo de bloco, por que ele tem esse nome barra dev barra SDA, não se preocupem, tá? Gravar alterações no disco. Agora ele está criando tudo. Pô, Roger, mas você falou que no modo texto. No modo texto não tinha essa opção, ele ia criar padrão. Por que você foi na instalação via modo gráfico, se é a mesma coisa? É só para mostrar para vocês como que é o modo gráfico, tá, pessoal? Pelo menos eu mostrei que, né, é naquele lugar que vocês vão personalizar o particionamento. Instalar o gerenciador de inicialização em barra def barra SDA, sim, né, porque é o nosso único disco, ele precisa de um gerenciador. Né? Utilizar uma senha de gerenciador de inicialização, vocês podem ignorar essa opção por hora. Agora tem uma parte interessante. Ó. A instalação padrão do CentOS é uma instalação básica. Você pode selecionar um conjunto de software diferente agora. Né? Então o que acontece? Você está instalando uma máquina e você sabe que você vai usar ela como um servidor de banco de dados ou alguma coisa do tipo. Vocês podem selecionar essa opção, né? Que aqui, eu estou tendo dificuldade aqui com aqui, pronto. Vocês podem selecionar essa opção. Eu estava tendo dificuldade pro mouse, né? Que ele não estava me obedecendo, mas enfim. Vocês poderiam selecionar essa opção, por exemplo, né? Que ele criaria uma instalação do CentOS customizada para banco de dados, com os pacotes do MySQL, do PostgreSQL. Agora eu não sei exatamente quais pacotes ele instala aqui, mas enfim. Ele cria pacotes exclusivos para banco de dados. Se você quiser instalar um servidor com web server, você coloca aqui que ele já instala tudo junto, Apache, né? De repente aí o pacote OpenSSL, enfim, ele faz uma instalação customizada para web server, né? Se você é desenvolvedor, você, né, colocar essa opção, você vai instalar um CentOS voltado com opções com compiladores, né, com GCC, já vai estar tudo instalado, né? Observem, se você colocar desktop, ele vai instalar o CentOS com interface gráfica, né? E com várias opções para usuário. Você vai instalar o LibreOffice junto, uma porrada de coisa. Minimal Desktop, ele vai instalar a interface gráfica, mas com poucos programas juntos, né? Enfim, tem muitas opções aqui que satisfazem a maioria dos usos que você vai fazer com o seu sistema operacional, né? No nosso caso, a gente vai deixar em Minimal. O que é esse Minimal? Ele vai instalar o sistema operacional sem interface gráfica, sem nada, só com os aplicativos mais básicos para o funcionamento dele. E se a gente quiser alguma coisa, a gente instala. Né? A gente instala, né, tudo do zero se a gente quiser. Né? Essa opção, né, ela é a única opção quando você baixa aquela mídia de instalação lá no site do CentOS, que tem uma mídia, lembra que eu falei lá que tem uma mídia de 400 MB, que já tem o minimal no nome? Seria essa opção aqui. Mas eu estou fazendo essa simulação toda com o DVD, né, de 3 GB e pouco do CentOS 6.6, justamente para vocês conhecerem essa tela aqui, vocês verem que vocês conseguem escolher a opção que mais lhes agrada.
eu não vou instalar Minimal Desktop porque, como eu já falei, vocês não esquecem que existe interface gráfica, não vão ficar mais arrastando o mouse. Vocês têm que aprender linha de comando, tá? Minimal. Ó, de novo, eu tô com dificuldade aqui de... Aí. Agora ele está verificando a dependência dos pacotes, né? Pronto. E aí está. Agora ele está fazendo a instalação do sistema operacional, né? Essa instalação ela vai ser bem rápida porque eu escolhi a opção minimal. Se eu tivesse escolhido alguma outra opção mais parruda, ele ia instalar muitos pacotes, mais de 1000 pacotes, dependendo da opção que eu escolhi, tá? E aqui eu vou pausar o vídeo e retomar ele só depois que a instalação tiver terminado, tá? Aí vocês não tem que ficar esperando aí. Olha, pessoal, terminou, hein? Terminou, hein? Aí vocês vão clicar em reinicializar e aí o que ele vai fazer, né? O sistema operacional vai mandar uma mensagem pro seu drive de CD ou de DVD, no nosso caso um drive de CD ou DVD virtual, para ele ejetar o CD. Então ele vai reinicializar e já não vai mais carregar do CD que a gente colocou ele nas configurações lá do VirtualBox. Ele vai subir o sistema operacional que ele acabou de instalar direto. Aí. E pronto. Aí está o CentOS. Ele tem essa tela de carregamento. Ele está carregando aí os serviços, os módulos, enfim. E aí pronto. Aí vocês têm a telinha preta, tá? Para vocês logarem, o usuário é root, né? Lembra da senha? Aquela senha legal lá, forte pra caramba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loguei. Pronto. Tá? O CentOS está instalado. Vamos avançar aqui no slide, que agora tem uma série de itens que eu gostaria de comentar com vocês. Onde que tá? Tá aqui. Tá? Olha só, antes da gente começar a falar dos fundamentos de Linux, é interessante vocês entenderem a arquitetura dos sistemas operacionais em camadas, né? Que você tem o hardware, depois você tem o kernel, depois você tem outros elementos, né? Dependendo se for Windows ou se for Linux, você vai ter essa separação de camadas de uma forma relativamente diferente, né? Um do outro. Eu fiz um vídeo, né? Explicando mais ou menos como é que isso daí funciona. Eu vou botar o vídeo para vocês verem agora, tá? Bom, pessoal, eu fiz uma ilustração aqui para explicar para vocês mais ou menos como é que funcionam aí as camadas de um sistema operacional, tá? Eu fiz um paralelo aí entre Windows e Linux, como vocês podem ver. Deixar claro aí que eu não sou especialista em Windows, né? Então, se alguém tiver algum comentário aí, alguma discordância aí de alguma coisa que eu falar, fica à vontade para comentar, né? Também, né, estou sujeito a questionamento na parte de Linux também, mas enfim, eu acho que o Windows eu sou um pouco mais suscetível a erros, né? Então, o que acontece? A gente tem o hardware, né? Que ele não é sistema operacional, ele é a parte física do computador, toda máquina é um hardware, tá? Acima dele a gente tem o kernel, tá? Que ele é o núcleo do sistema operacional, e acima dele a gente tem os aplicativos e programas. Isso daqui é mais ou menos como é que funciona aqui as camadas de Windows, né? Em Linux a gente tem um pouco mais de camadas, né? A gente tem o kernel também, né? Em cima dele a gente tem o shell. O que é o shell? O shell é aquela famosa tela preta que todo mundo já ouviu falar, né? Linux tela preta é o shell. Basicamente é isso. Eu vou detalhar isso daí mais pra frente, mas basicamente para vocês entenderem, tela preta é shell. E a gente também tem a interface gráfica em cima do shell,
tá? A interface gráfica é uma entidade que está rodando em cima do shell, tá bom? E em cima da interface gráfica a gente tem os aplicativos e programas, tá? E aí, da mesma forma que tudo isso daqui pode ser considerado sistema operacional, tudo isso daqui também pode ser considerado sistema operacional, né? Dependendo do aplicativo ou programa, ele pode sair da definição do sistema operacional. Aí, nesse caso, essa chave gigantesca que eu fiz aqui, ela poderia pular para cá, né? Tá? Mas basicamente é isso. Qual que é um maior ponto de atenção que eu gostaria de destacar aí? Percebam, aqui veja que a interface gráfica ela é um elemento que está separada do kernel, tá? Então assim, o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, ele está aqui isolado no canto dele, em cima dele está o shell como uma outra entidade separada e em cima do shell a gente tem a interface gráfica, tá bom? O que acontece no mundo Windows? A interface gráfica ela está aqui dentro. A interface gráfica está no kernel, tá bom? Então é por isso que muita gente, toda vez que experimenta Windows e Linux, não sabe explicar, não sabe traduzir isso em palavras, mas é por isso que a interface gráfica no mundo Windows, ela parece muito mais responsiva do que é no mundo Linux, né? Você sente que você está controlando uma coisa que está do lado de fora do sistema operacional, quando você está mexendo numa interface gráfica no Linux, tá? Bom, mas enfim, tem aí essa ressalva, né, para fazer. O kernel no mundo Windows ele tem a interface gráfica, por isso que no mundo Linux a gente tem uma versatilidade tão grande, né, que as pessoas aí que têm um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vivência, fatalmente já devem ter ouvido falar que no mundo Linux existem diferentes nomes, né, de interface gráfica que você instala. Tem o KDE, tem o GNOME, tem o XLCE, tem uma série de nomezinhos aí que você pode instalar. No mundo Windows isso não existe, só tem uma interface gráfica, porque ela está junto com o kernel, né? O kernel é uma parte extremamente escondida aí no Windows. Ninguém tem acesso ao kernel do Windows, só a Microsoft que tem, né? O Windows é um programa fechado. No caso do Linux, isso daí não acontece, tá? A interface gráfica, você pode, se você não gostar da interface gráfica XYZ, você pode ir lá e instalar a interface gráfica ABC, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, pessoal, vocês viram aí um vídeo explicativo sobre a arquitetura dos sistemas operacionais em camadas, né? Deixar bem claro aí que quem quiser se manifestar de alguma forma, contribuir com conhecimento, colocar uma informação a mais aí, principalmente no que diz respeito à arquitetura, né, com Windows, né, que não é muito a minha praia, tá? Fica à vontade aí de se manifestar, seja por comentário ou por qualquer outra forma, tá bom? Vamos avançar um pouquinho, que agora a gente vai entrar nessa parte de conceitos, tá? São conceitos importantes aí para quem está começando a aprender Linux. Vai ter uma aula muito importante, né? Eu não sei exatamente agora qual aula vai ser, eu acredito que sem ser na próxima vai ser a outra, onde eu vou apresentar alguns conceitos que são fundamentais para quem está vindo de outros sistemas operacionais, né? Vamos, né, colocando como exemplo aí o Windows, né? A maioria das pessoas que já tem um bom conhecimento de informática é porque já lida com Windows, né? Mas enfim, vai ter uma aula bastante interessante de conceitos fundamentais que a gente tem que entender para a gente começar a passar pelas dificuldades no aprendizado do sistema operacional Linux, tá? Do sistema operacional GNU Linux, para ser mais preciso. Tá? No entanto, tem alguns outros conceitos que não serão esses que serão abordados nessa aula que eu fiz menção, que eles são essenciais para a pessoa começar a aprender, né? Começar a aprender mesmo que os fundamentos mais básicos. O primeiro deles é terminal virtual, que é esse slide que vocês estão vendo aí, né? Então, o que é um terminal virtual, né? O terminal virtual também pode ser chamado de console virtual. Ele é uma interface de texto pela qual passamos comandos e instruções e recebemos respostas a esses comandos, tá?
Então, basicamente, né, um terminal virtual é a interface, né, é a tela por onde você opera o sistema operacional, passando informações e recebendo respostas a essas informações. Isso caracteriza um terminal, tá bom? Por padrão, existem 6 terminais virtuais na maioria das distribuições, para não dizer em praticamente todas, tá? Isso daí é um padrão que você pode esperar que você vai encontrar. Pode existir no máximo até 63, é o que o kernel suporta. Então você tem 6 terminais virtuais. Se você, por meio de configuração do sistema operacional, você consegue deixar esse número até 63, né? Mas eu deixo claro que isso daí é uma informação que eu estou passando para fins didáticos e para fins teóricos, tá? Dificilmente você vai precisar de mais do que 6 terminais virtuais. Mesmo porque um terminal virtual, mesmo que a gente não esteja fazendo nada nele, ele ocupa memória, tá? Então é por isso que, por padrão, não são 63 que ficam ativos, são apenas 6 terminais virtuais. Você consegue operar o sistema operacional normalmente, né? Com apenas um terminal virtual. Você vai usar outro terminal virtual se você quiser, né? Vamos dizer assim, você pode considerar que você tem uma, por assim dizer, tá? Não é a área de trabalho da interface gráfica lá que a gente conhece, mas você pode considerar como se fosse uma área de trabalho, um espaço de trabalho que você, no qual você está trabalhando, um terminal virtual, e se você não quiser mexer nele, você quiser deixar as coisas do jeito que estão lá e você quiser né, até mesmo para você não se desconcentrar e não digitar outras coisas que são diferentes das coisas que você está fazendo naquele momento, né, na mesma tela, você abre uma outra tela, isso daí vai ser um outro terminal virtual, e você trabalha nesse outro terminal virtual para fazer uma atividade paralela. Né? Mas enfim, se você tivesse apenas um terminal virtual, você conseguiria fazer qualquer coisa lá. É que para fins de organização, né, às vezes a pessoa está concentrada numa sequência de comandos que ela está fazendo num terminal virtual, ela não quer atrapalhar esse raciocínio, ela vai lá e abre outro terminal virtual para digitar outras coisas, né? Tá? Esses terminais virtuais, eles são arquivos de caractere. Mais para frente vocês vão entender o que são arquivos de caractere, até mesmo nessa aula mesmo, tá? Em slides mais que você vai encontrar mais adiante. Esses terminais virtuais, eles são representados por arquivos de caractere que são o /dev/ttyn ou /dev/pts /n. Esse n não é literal, esse n é um número qualquer, tá? Então, uma vez que existem 6 terminais virtuais, como eu expliquei, você vai ter o /dev/ttyn1, /dev/ttyn2, o 3, o 4 até o 6, tá? O /dev/pts em um número qualquer, né, um n, né? Estou dizendo um n, mas é um número qualquer. Ele é um terminal virtual que ele abre para acesso remoto, tá? Então, quando você acessa remotamente uma máquina cujo sistema operacional é Linux, o terminal virtual que é dado para você, ele é representado por um arquivo de caractere cujo nome vai ser um número, né? E esse número vai estar dentro de /dev/pts, tá? Quando você está acessando a máquina localmente, né, não é um acesso remoto via SSH, e não se assustem com um termo SSH, isso daí ainda vai ter uma aula só disso, mas enfim, quando você está acessando a máquina localmente sem ser acesso remoto, você vai ter o seu terminal virtual representado sempre por /dev/ttyn e um número de 1 a 6, tá? Se você estiver mexendo no terminal virtual 1, é /dev/ttyn1, terminal 2, /dev/ttyn2 e assim por diante, tá? Mais uma vez, ao longo das aulas, haverão alguns termos que eu vou explicar, que eu vou procurar não entrar muito em detalhes sobre o que aquilo significa, por um simples motivo. Vai ter uma aula explicando isso em detalhes, tá? Então, talvez vocês estejam perdidos. Nossa, mas o que é /dev/ttyn? Por que tem essa barra? Por que tem esse nome? O que significa isso? Isso daqui são arquivos, tá bom, pessoal? Um arquivo, um caminho absoluto de um arquivo, ele é representado dessa forma, com /dev, /tty, /lib, /modules, alguma coisa, sempre
uma série de diretórios que são separados por barra. Isso vai ter uma aula explicando exatamente o que é isso, então procurem não se assustar. Apenas entendam por hora que isso daí são arquivos, tá bom, pessoal? São arquivos, tá? Enfim, esses arquivos eles representam os terminais virtuais, né? Como eu já expliquei, se você estiver acessando remotamente, vai ser /dev/pts, né? E barra e depois um número, e localmente vai ser /dev/tty, um número de 1 a 6, tá bom? O acesso aos terminais virtuais ele é feito com a combinação de teclas Ctrl Alt F1, F2, F3, F4, F5 ou F6. Tá? Se a gente quiser acessar o terminal virtual, né, o primeiro terminal virtual, o terminal virtual 1, que seria /dev/tty1, a gente deveria digitar Ctrl Alt F1, tá? Para acessar o 2, Ctrl Alt F2, a gente acessa o terminal 2 e assim por diante, tá bom? Importante dizer o seguinte: quando você acaba de ligar o computador e o sistema vem na sua cara, você está no terminal virtual 1 já. Então não precisa, para você acessar o terminal virtual 1, você não vai precisar dar Ctrl Alt F1, porque você já vai estar lá, a não ser que você tenha ido para um outro terminal. Você digita Ctrl Alt F3, por exemplo, para você ir para o TTY3. Se você quiser voltar para o 1, Ctrl Alt F1. Tá? Mas você já vem no TTY1 por padrão. Tá bom? Uma outra forma de você navegar entre os terminais virtuais seria você digitar, né, a tecla Alt e as setas do teclado para a esquerda ou para a direita, que com o pressionamento delas você vai visitando os terminais 1, terminal 2, terminal 3. Se você pressionar para a esquerda, você volta para o terminal 2 e assim por diante. Tá? Tem também uma informação muito importante que aí não está no slide, que tem comando também para você sair de um terminal e ir para o outro. Tá? Seria o comando CHVT e o número do terminal virtual, tá bom? Tudo isso daí que eu estou falando é para quando você está logado localmente na máquina. Com relação ao acesso remoto, que seria aqueles terminais virtuais representados em /dev/pts, a gente não vai entrar neles no momento mesmo, porque a gente não está acessando nenhuma máquina de forma remota. A gente está fazendo um acesso local nas máquinas virtuais, tá? Ou melhor dizendo, na máquina virtual que a gente acabou de instalar. Eu vou fazer um pouco de prática aqui para vocês entenderem esses conceitos, tá bom? Essa daqui é a máquina que a gente acabou de instalar, tá? O sistema Linux que a gente acabou de instalar aí no item passado aí de instalação do sistema operacional, tá bom? Observe, pessoal, que uma coisa muito importante, né? Eu estou na TTY1, no terminal virtual 1. Como é que eu sei que eu estou no terminal virtual 1? Eu posso digitar o comando TTY, ele está me dizendo que eu estou no terminal virtual 1, tá bom? Tudo que eu digitar aqui nessa tela, eu estou no terminal virtual 1. Como é que eu faço para ir para o terminal virtual 2, né? Vamos ir de todas as formas que a gente descreveu lá no slide, tá? Primeiramente, pressionando as teclas Ctrl Alt e F1. Eu estou digitando isso daí agora, não está acontecendo nada. Por quê? Porque eu já estou no TTY1, no terminal virtual 1. E se eu quiser ir para o terminal virtual 2, como é que eu faço? Ctrl Alt F2. Olha só, mudou. Tanto é que é uma tela que não tem nada, não está nem logado. Eu posso logar aqui no sistema de novo, tá? Eu vou digitar TTY para ele me informar qual é o meu terminal virtual atual. Ó, TTY2, tá vendo? E assim por diante, do 1 ao 6, tá? Eu tenho o terminal virtual 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Logado localmente. Por acesso remoto, eu tenho um número indefinido de terminais virtuais, tá? À medida que as pessoas forem logando remotamente na máquina, vai gerando /dev/pts1, /dev/pts/2, /dev/pts/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas pessoas forem logando, ele vai gerando o terminal virtual, tá? Não sei dizer para vocês agora se existe um limite, acredito que exista, que o kernel comporte, mas se existir um limite, é um número que, pelo menos no primeiro momento, não nos interessa, porque deve ser um número muito grande. Eu trabalho com
com ambientes Linux há alguns anos já, jamais esbarrei numa questão de limite de terminais virtuais para acesso remoto, porque tem gente logada demais e ninguém mais consegue logar, né? Isso daí não é uma coisa que é comum de se ver, tá bom, pessoal? Então, por enquanto, se houver um limite, ele não nos interessa. O fato é que se há um limite, é um número bem grande, aí, bem acima de 1.000, 2.000, 3.000, tá? Então tá, pessoal, eu estou aqui no TTY2, né, o terminal virtual 2, né, posso ir aqui para o último terminal virtual, Ctrl Alt F6, tá? TTY, olha, estou aqui no terminal virtual 6, tá? Se eu quiser voltar para o 1, Ctrl Alt F1, vocês já sabem, mas eu posso usar a tecla Alt e ir navegando nos terminais, olha. Eu apertei o Alt, eu estava no 6, eu apertei o Alt e a tecla para a esquerda, eu fui para o TTY5, embora não esteja aparecendo aí, mas esse é o TTY5. Apertei de novo, fui para o 4, para a esquerda. Apertei de novo, fui para o 3. Agora eu vou apertar para a esquerda de novo, eu estou segurando a tecla Alt, tá, pessoal? Vou apertar de novo e vou para o TTY2. Lá tem alguma coisa, tá? Olha lá. Viu? TTY2, como está lá em cima já, tá? Apertar a tecla Alt para a direita, agora eu vou para o TTY3, tá vendo? Então é assim, é uma outra forma de a gente navegar entre os terminais, tá bom? E como eu expliquei, tem um comando para isso daí também. Eu estou no TTY1, eu posso digitar CHVT, TTI, o CHVT e um número, tá? Fui para o TTY6. Vou voltar para o 2, CHVT2, tá bom? Como eu expliquei, pessoal, para que eu vou usar mais de um terminal virtual? Tá? Às vezes você tem uma aplicação, né, um processo, né, que roda apartado, ele precisa abrir um terminal só para ele e ele fica usando aquele terminal meio que por debaixo do pano. Né? Mas isso daí seria um uso mais avançado desse recurso. O uso mais comum para quem tá na máquina naquele momento é, como eu disse, a gente pode trabalhar num terminal virtual apenas, né, tranquilamente, mas às vezes a pessoa está digitando uma certa sequência de comandos, não quer interromper o raciocínio dela. Ah, um usuário pediu para eu ter a senha dele, eu não quero interromper meu raciocínio, eu não quero sair do que eu estou fazendo, dos comandos que eu estou digitando. O cara abre um outro terminal virtual só para isso. Opa, peraí, abri aqui o TTY3, deixa eu logar aqui. Né? Aqui estou aqui, né, no TTY3. Faço o que eu tiver que fazer. Estou digitando comandos aleatórios, tá, pessoal? Ignorem tudo isso. Estou fingindo que estou trabalhando aqui. Terminei, beleza, deixa eu voltar ao que eu estava fazendo. Aí a pessoa volta para o outro espaço de trabalho que ela já estava trabalhando, né? Isso daí, muitas pessoas preferem fazer isso, tá? Então é isso, pessoal. Terminal virtual é isso, tá bom? Vocês provavelmente vão usar um só, né? No máximo explodindo, muito difícil vocês usarem mais do que um ou três, né? Tem até 6. E por configuração do sistema operacional, como eu já expliquei, a gente consegue ativar até 63 terminais virtuais. Tá bom? Vocês viram lá que eu loguei, né? Vocês devem, né, pensar assim, tá, mas eu não conheço o sistema Linux, né? Tô aprendendo agora, né? Digitou os comandos lá, como é que funciona o prompt, né? Primeiramente, o que é prompt, né? O prompt de comando. Eu vou voltar aqui na máquina virtual. Observem, pessoal, que o meu cursor, que é onde eu estou digitando as coisas aqui, tá vendo? À esquerda do meu cursor existem algumas informações. Olha lá. Chave, né? Tem um colchete, né? Colchete, root, arroba, curso, um espaço, um til, tá fechando o colchete e aí depois um sustenido, né? Isso daí tem no começo de toda a linha, né? Antes de eu digitar qualquer coisa, aí à esquerda do cursor sempre tem isso, não importa o que eu faça, né? Eu dou Enter, ó, eu digito qualquer coisa aqui, ó, sempre tem esse cara do lado esquerdo, tá? O que é esse cara do lado esquerdo, né? Ele é o meu prompt de comando, tá? Vocês podem ver a sintaxe dele, né? Eu coloquei colorido aqui, ó. Tem um colchete, né? Usuário, arroba, a máquina, né? E aqui o diretório, né? E um símbolo de dólar, tá?
Então, o que significa isso daí? Ó, veja só, aqui à esquerda do arroba, vocês lembram de como estava lá? Olha como estava lá. Tinha um root, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, o nome root? Tá? O que é o root? Né? O que aqui está dizendo o usuário? Né? Como está dizendo aqui, root é o nome do usuário que está atualmente logado. Quando eu fiz login, né, eu estava lá na tela de login, entrei no sistema, coloquei usuário e senha, eu entrei com o usuário root. O root é o usuário que tem privilégios administrativos na máquina, tá? Então, sempre que eu logar com root, à esquerda desse arroba vai estar o nome do usuário root. Se eu logar com outro usuário, vai estar o nome do usuário que eu logar, tá? Depois do arroba, o que é depois do arroba? É a máquina. Vocês podem ver lá que no sistema que a gente instalou, está escrito curso. Tá vendo? Curso é o nome da minha máquina. Se eu digitar hostname aqui para ele me devolver um nome do meu hostname, ele vai dizer que é curso, tá? Então é o nome do meu PC, é o nome do meu servidor, é o nome da minha máquina, tudo bem? E aqui vocês, eu não sei se vocês se lembram, tinha um til, um acento, né? Um sinal de til. Quer ver? Ó? Olha lá um til, tá vendo? Esse til, ele, né, ele não vai ter sempre til aqui, né? Deixar bem claro, né? Esse campo, né, melhor dizendo, né, onde no meu caso estava um til, ele representa o diretório onde eu estou naquele momento, tá? Então, qual que é o diretório onde eu estou naquele momento? Se eu digitar um comando pwd, que vocês já vão entender o que é o pwd, ele me diz o diretório onde eu estou no momento, tá? Ele está dizendo /root. Mas aí você pensa assim, tá, mas /root você falou que é o diretório atual. O diretório atual, lá onde está o til, não está escrito /root. Então, por que está escrito til lá? O que é exatamente o til? O que é exatamente esse campo aí dizendo que é o diretório atual? Tá? Pessoal, o til ele é uma espécie de apelido que o sistema operacional dá para o diretório pessoal do usuário com o qual eu estou logado. Tá bom? O diretório pessoal do usuário com o qual eu estou logado, né, que no caso o usuário root, é o /root, tá bom? Então ele está exibindo o til por isso. Mas se por um acaso eu visitar um outro diretório qualquer, vou dar um exemplo aqui, ó, cd/lib. Observem que agora ele está mostrando que eu estou no diretório lib. Eu entrei nessa pasta, né, o diretório lib, né, eu entrei nele, né, com o uso do comando cd, tá? E por causa disso ele passou a ser o diretório onde eu estou atualmente, tá? E agora, né, no lugar do til, vocês estão vendo que eu estou justamente no diretório lib. Eu vou entrar aqui em outro diretório, pessoal, diretório modules. Agora eu estou no diretório modules, está vendo? Então, onde está esse til aí, sempre vai ser o meu diretório atual. O til, como eu expliquei, ele é um apelido, por assim dizer, para o diretório pessoal do usuário atualmente logado, tá bom? No caso aí, ele é um apelido para o /root, que é o meu diretório pessoal, tá? E depois, vocês podem ver que depois que fecha o colchete, né, tem um sustenido depois, né? O que é esse sustenido, né? Olha aqui o que está falando aqui, tá? Tem um sinal de dólar, né? E aqui está dizendo dólar, símbolo que indica o tipo de usuário com o qual estamos logados. Pode ser um dólar, né, que seria um usuário normal, ou sustenido, usuário com privilégios administrativos no servidor, geralmente o root, né? Aqui está escrito servidor, pode considerar servidor como máquina, como PC, como desktop, enfim, né? Onde o sistema Linux estiver instalado, tá bom? Então, como eu estou logado com root, que é um usuário que tem privilégios administrativos no sistema, o símbolo que a gente vê aí é o símbolo de sustenido, tá? Se eu tivesse logado com outro usuário que não tivesse privilégios administrativos, um usuário comum, o símbolo que nós veríamos aí seria o símbolo de dólar, tá, pessoal? Esse prompt de comando, né, como a gente está vendo aí, ele é controlado por uma variável de ambiente, tá?
Pô, Roger, mas o que é variável de ambiente? Não tenho a menor ideia. A gente vai ter uma aula só disso, aliás, mais de uma, tá bom? A gente vai ter, naquela aula que eu citei sobre conceitos fundamentais do sistema operacional, a gente vai ter uma explicação do que é uma variável de ambiente, tá? No entanto, é importante desde já vocês entenderem que quem controla a sintaxe desse comando, né? Porque o porquê de ter esse colchete aí, depois tem o usuário, depois tem um arroba, depois tem o nome da máquina, enfim, tudo isso é customizável. Quem controla essa customização, né, essa sintaxe, é uma variável de ambiente chamada PS1, tá? Essa variável de ambiente, como vocês estão vendo aí, a gente vai ter mais informações sobre ela no decorrer das aulas, tá? Mas por enquanto é importante vocês saberem que a sintaxe do prompt de comando é controlado por meio de uma variável de ambiente. Essa variável de ambiente é a variável PS1, tá bom? A gente vai aprender como que modifica essa variável, como que a gente customiza ela, quais são as considerações. Tem também outras 3 variáveis parecidas, que são as PS2, 3 e 4, tá? Que elas servem para outras coisas, mas também estão ligadas ao prompt. E a gente vai ver em detalhes o que significa cada uma. Aqui, pessoal, a gente tem algumas considerações sobre login e logout, tá? Vocês me viram fazendo um login. Eu vou logar de novo aqui. Ó. Eu coloco o meu nome de usuário na tela de login, que me é pedido, né? E na sequência é pedido a senha. Observem, eu estou digitando a senha e nada aparece. Eu dou Enter e ele loga. Por que ele não aparece? É por medida de segurança, né? Poderia ter asteriscos aí sendo exibidos, mas isso é uma filosofia dos sistemas Unix, né? É interessante não exibir a senha que está sendo digitada nem para a pessoa saber a quantidade de caracteres que a senha possui, né? Mas você, mesmo que não esteja aparecendo nada na tela, você pode continuar digitando, que o terminal ele está recebendo aquilo que você está digitando, tá? Eu desloguei aqui de novo, que eu queria explicar uma coisa. É muito comum, né, depois que você, né, começa a digitar a senha, pelo fato de você não estar vendo asteriscos ou nenhum indicativo dos caracteres sendo digitados, você se perder, né? Por exemplo, a minha senha aqui é simples, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas às vezes você tem uma senha um pouco mais longa. Aí você começa a digitar e aí de repente você não lembra em que letra você tá. E agora? O que vai fazer? A maioria das pessoas usam aquela tecla do teclado chamada backspace, que é justamente para apagar os caracteres, né? Mas veja bem, existe uma forma melhor de você lidar com isso. O que você pode fazer? Digita Ctrl U. Quando você digita Ctrl U, independente do que tem lá nesse campo de senha, tudo é limpo, né? Tudo que tiver à esquerda do cursor, ele é apagado, como se você tivesse segurado a tecla Backspace até apagar tudo, né? Então, pessoal, esse recurso do Ctrl ele ajuda bastante quando você se perde na digitação da senha e você não quer ficar segurando a tecla Backspace ou segurando a tecla Delete até você apagar toda a senha, que você não está vendo nem asterisco, você está perdido, você não sabe nem o que você está digitando às vezes, né? Você não tem a menor ideia do que o terminal está recebendo, tá? Agora, uma consideração muito importante também, né, como a gente está vendo aqui, é o uso do comando su. Né? Esse comando su, né, você pode ver aqui que ele é uma sigla cujas iniciais significam switch user, tá? Que é você trocar de usuário. Então, sempre que você está logado com o usuário, né, qual é o pensamento de muitas pessoas que não têm domínio no sistema operacional Linux? Elas querem deslogar, deslogar e logar com outro usuário, Roger, e aí digita a senha dele. Aqui vai dar erro, tá, gente? Esse usuário Roger não existe, é só um exemplo. Eu vou criar ele agora para a gente poder trabalhar, tá? Mas ó, deu erro, o usuário não existe, né? Mas enfim, era só para explicar que algumas pessoas pensam que para eu logar com o usuário, né, eu preciso deslogar com outro usuário que eu já esteja logado para depois logar com outro. Não precisa disso, tá, pessoal? Se você por um acaso já está logado, né, com o usuário, você pode optar por não fazer o logout, né? Você não precisa disso.
E na sequência, né, mesmo sem ter feito logout, né, na tela onde eu estou mesmo, eu já consigo logar com outro usuário daqui. Eu faço isso por meio do comando show. Tá? Uma outra forma também seria você terminar seria você visitar um outro terminal virtual. Olha, eu estou no TTY1, entrei aqui no TTY2, que por um acaso já tem gente logada, né? Mas para bem do meu exemplo, vamos para o TTY4. Ó, TTY4 não tem ninguém. Eu poderia, né, já que eu já estou logado com alguém lá, eu poderia aqui no TTY4 logar com outro usuário, tá bom? Tem pessoa que faz isso daí também, às vezes não tem um conhecimento muito profundo do sistema operacional, vai fazer isso. Não é necessário, tá? Porque a gente tem um comando sul. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um usuário, não se preocupem com esse comando que eu estou digitando aqui, tá? Não se preocupem com esse comando, a gente ainda vai ter uma aula só disso. Eu estou fazendo a criação de usuários usando esse comando só para a gente ter um usuário Roger que exista, tá bom? Para a gente poder trabalhar aqui com exemplo. Vou definir uma senha para o usuário Roger, né? Eu também vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Muito bem. Eu vou criar um outro usuário também aqui, né? Vou criar um usuário aqui, sei lá, Carlos. E vou criar mais um usuário, Silva, tá bom? Criei aí 3 usuários para a gente usar de exemplo. Talvez a gente não use os 3, mas pelo menos a gente tem 3 usuários. Vou definir uma senha para eles. A senha que eu usei para todos é 1234556. É por isso que você viu aí no terminal uma reclamação dizendo que a senha era simples demais. Tá? Deixei a senha 1234556 para todos. Então vamos lá, pessoal. Eu vou logar com o usuário Roger, tá bom? Lembrem-se, eu não preciso deslogar para logar com o usuário Roger, aquilo que eu expliquei. Su Roger. Prontinho. Observem o comportamento. Agora eu estou logado com o usuário Roger, tá vendo lá no prompt à esquerda? O usuário atual não é mais root, é Roger. A máquina, óbvio que é a mesma ainda, né? Aqui ele tá. Lembra que onde tinha o tio, eu havia comentado que é para exibir o diretório onde eu estou atualmente? Vocês lembram disso? Tá? Por que exibia o tio? Porque o tio ele referencia o diretório pessoal do usuário que eu estou logado, né? O diretório pessoal do usuário que eu estou logado, qual é? É o usuário, é o diretório /home/Roger, tá bom? Se eu ir para o tio, eu vou para o /home/Roger. Percebam isso. Como o /root ele não é o meu diretório home, então ele não aparecia para mim como tio. Meu diretório home é outro, o meu diretório home é esse daqui, tá bom? Eu fui para esse diretório e no prompt passou a aparecer tio para mim. E olha onde tinha sustenido, olha o que aconteceu. Agora tem $1, por quê? Porque o usuário Roger ele não é um usuário com perfil administrativo. Ele não é o root. No root, ou usuários que possuam o poder de root, né, no sistema operacional, esse prompt aparece com um sustenido ao invés do $, tá? Algo muito interessante que talvez vocês tenham percebido é o seguinte. Eu vou sair daqui. Algo muito interessante que vocês tenham percebido pode ser o seguinte. Puxa, Roger, mas você deu su Roger e você logou direto com seu usuário sem pedir senha, sem nada. Isso não seria uma falha de segurança? Observem, pessoal, que eu estava com o usuário root. O usuário root ele pode logar com qualquer usuário sem saber a senha. Porque o usuário root ele é Deus no sistema operacional, ele pode tudo, ele pode literalmente tudo. Então eu consigo logar com o usuário partindo do usuário root mesmo sem pedir senha, porque eu tenho a senha do root, então eu posso fazer tudo no sistema operacional. Isso daí é uma filosofia dos sistemas Unix, tá? Quando você tem o usuário root consegue fazer tudo, tá? Agora observem que atualmente eu não estou com o usuário root, tá? Eu estou com o usuário Roger. Eu vou tentar fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou logar com o usuário Carlos. Lembra que eu criei ele também? Eu não consigo, ele me pede a senha. Tá vendo? Por um acaso eu sei qual é a senha dele, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou digitar.
Ó, não está exibindo nada. Agora eu estou logado com o usuário Carlos. Tá bom? Então, pessoal, que isso fique claro. Para vocês logarem com outro usuário que não seja aquele com o qual você está logado atualmente, vocês não precisam ir para um outro terminal virtual só para logar com outro usuário. Não precisa deslogar para logar com esse outro usuário. Vocês podem simplesmente usar o comando su, que daí você loga com o usuário que você quer partindo da sessão, né, onde você já está logado com o usuário anterior, tá bom? Agora observe o seguinte, né? Vocês devem ter percebido isso já, mas de qualquer maneira eu vou demonstrar. Eu vou digitar o comando exit aqui. O que é o comando exit? O comando exit, ele desloga da sua sessão atual, ele volta para a tela de login, tá? Eu vou usar o comando exit, olha o que acontece. Eu não voltei para a tela de login, tá bom? Eu vou usar o comando exit de novo. Eu não voltei para a tela de login. Eu vou usar o comando exit mais uma vez. E agora sim eu voltei para a tela de login. Por que isso daí acontece, pessoal? Isso daí é interessante vocês saberem ou terem uma boa explanada disso já, que tem relação com um recurso, né, com um fundamento de Linux que a gente chama de subshell, tá bom? Então o que é subshell? Quando eu logo no sistema operacional, vou logar aqui com root, tá? Loguei com root, tá bom? Me é gerado um processo que representa a minha sessão atual. Tá bom? Observem que eu tenho várias instâncias de um processo chamado bash. Tá vendo ele aqui, ó? Bash. O que é esse bash? Vocês ainda vão ter uma aula só disso. Esse bash, ele é o meu interpretador de comandos, ele é o meu shell, tá? Toda vez que eu logo, eu gero um processo bash no sistema operacional. Vocês viram que eu loguei em diversos terminais virtuais, TTY1, o 2, o 3, enfim. Para cada vez que eu loguei, foi me gerado um bash, tá bom? Para a gente ter um melhor entendimento, né, disso tudo, eu vou deslogar nos demais TTY que eu porventura havia logado, tá? Pronto. Eu desloguei no TTY1, no TTY3, no TTY2, no TTY6, desloguei em todos eles. Olha o que acontece agora. Quantos processos bash eu tenho? Observem agora que eu tenho só um. Vocês ainda vão ter uma aula só mostrando o comando PS, não se assustem, tá bom? Vou repetir isso daí bastante durante as aulas, porque tem muito comando, muito recurso que eu preciso mostrar a saída dele para fazer vocês entenderem alguma coisa, mas eu não posso entrar nos detalhes do que para que serve aquele comando, mas resumidamente o comando PS mostra os processos do sistema, tá? Então um processo, né, nada mais é do que um programa carregado em memória, né? Então a gente tem um processo para o bash, que ele é o meu interpretador de comandos. Quando eu faço um su Roger, ó, entrei com outro usuário, olha o que acontece. Agora eu tenho dois processos bash. Por quê? Porque eu tenho o processo bash que ele foi aberto para o usuário root, que ele foi o primeiro, né? E de lá eu virei um outro usuário, eu abri uma outra sessão, né? Esse meu ato de abrir uma outra sessão, né? Ele fez com que eu gerasse um novo processo bash, tá bom? Só que agora esse processo bash novo que eu criei, observe que ele está tá alocado para o usuário Roger, tá bom? Então é muito importante vocês terem isso em mente, que toda vez que eu uso o comando su, eu abro uma outra sessão e lembrem-se, essa sessão ela está pendurada na sessão anterior. Tá bom? Então, se acontecer qualquer problema com a minha sessão anterior, né, que é aquele bash que está para o usuário root, o shell, né, o shell atual, né, do usuário Roger, que é atualmente onde eu estou, ele vai cair também. A gente tem uma sessão que está dependendo da outra. Se eu dar um su para um outro usuário aqui, Carlos,
tá? Vou colocar a senha dele. Agora ele pede senha, né? Aí, ó. Olha o que acontece agora. Agora eu tenho um terceiro shell bash que está alocado para o usuário Carlos. É muito importante vocês entenderem isso, tá bom, pessoal? A gente tem, então, né, a gente logou na máquina, gerou um processo bash, depois a gente virou outro usuário, gerou um processo bash dependente da primeira sessão, e a gente fez o comando sul de novo para logar com outro usuário, a gente gerou uma outra sessão que estava dentro da outra. Então, voltando lá atrás, por que eu expliquei tudo isso? Quando você dá exit, né, que você desloga da sessão atual, tá bom, pessoal? Se eu dar um exit aqui, eu vou deslogar? Vou, mas eu não vou voltar para a tela de login. Porque a minha sessão, né, que eu desloguei dela dando exit, me trouxe para a sessão anterior, onde eu tinha aberto essa última sessão que eu acabei de deslogar. Eu sei que isso daí pode parecer um pouco confuso, mas é simplesmente você imaginar o seguinte: desenha um quadrado e faz de conta que ela é uma sessão que você logou no terminal do Linux. Quando você digita um sul, você tá escrevendo um quadrado dentro desse quadrado, tá bom? Você logou com outro usuário e aí você tem um quadrado dentro do outro. Você digitou um sul para um outro usuário, você logou, né, com esse outro usuário e gerou um quadrado dentro do último quadrado que você desenhou. Então você vai fazendo um quadrado dentro do outro. Quando você dá um exit, o quadrado que você apaga com a borracha no caderno, ele vai ser o último quadrado que você desenhou, aquele que está dentro de todos. Você deu um exit de novo, você vai pagar um outro quadrado que está mais para fora, e assim por diante. Quando você não tiver mais sessão nenhuma atrelada a nada, e você dá um exit, aí você volta para a tela de login, porque daí você não tem mais shell bash ativo, né, nenhum, tá bom? Eu vou voltar aqui para o usuário root. Agora, como vocês estão vendo aqui no slide, né, uso dos comandos whoami, who e w, tá bom? O que são esses comandos? Eles são bem básicos, tá bom, pessoal? O whoami, ele vai simplesmente me dizer com quem eu estou logado. Olha só, ele está me dizendo que eu estou logado com o usuário root. Eu vou logar com o Roger, né? Virei o Roger, né? Abri um quadradinho dentro do outro, né? Uma seção dentro da outra. Vou dar um whoami, ele me diz que eu estou logado com o Roger, tá bom? Então o whoami é isso, ele serve para dizer com quem eu estou logado. Provavelmente os estudantes mais atenciosos eles vão dizer: ah, mas isso é frescura, afinal o prompt já me diz com quem eu estou logado. Olha lá do lado esquerdo do arroba, tá falando root. Vocês têm razão, exatamente. Ali você já pode ver um indicativo de com qual usuário você está logado. Você não precisa digitar whoami nesse caso. O uso do whoami, muitas vezes, você tem um prompt que não informa. Né? Você tem um prompt customizado que ele não informa qual é o usuário atual. Daí, nesse caso, você usaria whoami. E quando você quer fazer um shell script também, você precisa obter o nome do usuário atual para você jogar para dentro de alguma variável ou coisa do tipo, né? Você precisa fazer algum processamento com aquilo e o comando whoami ele vai te dar essa informação, tá bom? E o comando who, pessoal? O comando who ele é praticamente a mesma coisa, tá? Ele só tem uma diferença. Ele vai me dar lista, né? Não só do usuário que está logado atualmente, que é o caso do whoami, que ele diz quem eu sou, eu que estou logado, quem eu sou, né? Ele vai me dar a relação de todo mundo que está logado naquele servidor. Mas observe uma coisa: se por um acaso você dá um comando sul, né, você logar com o usuário por meio do comando sul, ele não vai considerar que é um usuário novo. Tá? Se você logar com outro usuário por meio de uma outra TTY, né, aí sim ele vai dizer que tem mais de um usuário logado. Tá bom? Vou fazer um teste aqui com vocês. Ó. Vou digitar who. Ele está dizendo que só tem o root logado, tá vendo? Eu vou logar com o Roger e vou digitar who. Ele continua dizendo que só tem o root logado. Por quê? Porque a minha sessão com o usuário Roger, ela partiu desse usuário que está aí, né? Que está na TTY1, né? O login com o root. Se por um acaso eu logar aqui com o Carlos na TTY2 e eu digitar who,
Agora sim eu tenho a lista de 2 usuários que estão logados ao mesmo tempo. Um está logado no TTY1 e o outro está logado no TTY2. Aquele que logou via sul, ele não vai aparecer aí no comando ru, tá bom? Ele também dá a data do login, tá vendo lá? É 29 de dezembro de 2015, 1h16. Pois é, a hora que aconteceu esse login, tá bom? O Whoami, ele diz quem que está logado, né? Ele me diz quem eu sou, né? Qual é o usuário atualmente logado. O Who, ele diz quais são os usuários atualmente logados. Ele é mais abrangente. Agora, o comando W, né? Perceba que está diminuindo. O Whoami, depois passou para Who e agora é o comando W. Ele é a mesma coisa que o Who, a diferença é que além dele mostrar todo mundo que está logado, ele mostra também o que cada usuário que está logado está fazendo. Tá? Então, ele está dizendo aqui que o que está sendo executado pelo usuário root é o bash, né? Porque eu loguei e não estou fazendo nada lá, então ele diz que quem está em execução é o bash. E o usuário Carlos, né, na TTY2, observem que ele está dizendo que o que esse cara está fazendo? Ele está dando o comando W, tá bom? Basicamente é isso. Então lembrem-se, Whoami, ele vai dizer quem é o usuário atualmente logado naquela seção onde a gente digita o comando. O comando Who, ele vai dizer quem são os usuários atualmente logados em qualquer seção. E o comando W vai dizer quem são os usuários atualmente logados e o que estão fazendo. Tá? Deixa eu voltar aqui para TTY1. Pronto, só estou logado com o usuário agora, tá bom? Tá, agora sintaxe geral dos comandos, né? E como que funciona o uso de flags, tá? Vocês já devem ter visto eu digitar alguns comandos, pessoal. Tem um comando que eu diria que é um dos mais importantes do Linux, né? Os profissionais da área, inclusive, fazem uma piadinha com o comando ls, que é o comando que a gente vai aprender agora. Por quê? Quando um analista ele não tem muito conhecimento ou não tem quase nenhum, a gente faz piadinha que ele só sabe dar o comando ls, ou seja, não sabe nada. Por quê? Por que a gente faz essa piadinha com o ls? Porque o ls ele é um comando fundamental, né? Ele é um dos comandos mais básicos que tem. Ele é um comando que serve para listar todos os arquivos que que constam no diretório onde você está, tá bom? Lembrem-se, qual é o diretório em que eu estou? Tá vendo o tio lá? Eu estou logado com root, então significa que eu estou no diretório pessoal dele, eu estou no /root. Eu vou dar o comando ls, vou dar um enter. Ele vai dizer que existem 3 arquivos aqui dentro desse diretório, tá bom? Se eu ir para o /etc, que é um outro diretório, eu vou dar um ls, e aqui o que tem no /etc? Tem todos esses arquivos e diretórios aqui dentro, tá? A gente vai usar esse comando aqui, vai ser o primeiro comando que vocês vão aprender com uma certa profundidade, né, para demonstrar como que funciona uma flag, né? O que é uma flag, tá? Uma flag, ele também pode ser chamado de parâmetro ou opção, né? Enfim, é um parâmetro ou opção que é passado, né? Que é passada, melhor dizendo, para o comando que a gente vai digitar e ele altera o comportamento desse comando, tá? Então, o comando ls sem flag nenhuma, né? Quando a gente dá ls e dá enter, ele exibe tudo isso de informação. Eu vou voltar para o meu diretório pessoal, porque aqui tem menos arquivos, vai ser mais fácil, né, de trabalhar. Então, o comando ls, ele, observem que ele tem sozinho, né, ele mostra apenas os arquivos e diretórios que constam no diretório onde eu estou naquele momento. É para isso que o comando ls sem nenhum parâmetro serve. Quando você passa opções e parâmetros, né, opções de customização e parâmetros para o ls, você altera o comportamento dele. Todo comando Linux, né, ou pelo menos 99% dos comandos no Linux e até mesmo em sistemas Unix em geral, eles possuem flags que alteram seu comportamento padrão. Uma flag muito famosa do comando ls é a "-l". Quando você digita ls "-l" da forma como está aí, olha o que acontece. Perceba que a saída lá em cima com o comando ls e a saída embaixo com o comando ls "-l, ela está bastante diferente, tá?
A flag "-l", para que ela serve? Ela serve para exibir os arquivos que constam no diretório onde eu estou atualmente em formato de lista e com mais informações. Tá? Ela não só exibe os arquivos e diretórios, como também exibe algumas informações deles. A gente pode ver aí que tem informação de permissionamento, nome do usuário que é o dono do arquivo, quando que esse arquivo foi modificado, né? O tamanho do arquivo também está aí. Vocês vão ver isso daí com mais detalhes mais para frente, tá? Tem uma outra flag do comando ls que é "-a", tá? Olha o que acontece. O ls sozinho, ele exibe isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Ele exibe isso aqui. Esse é o ls sozinho. O ls-a, ele exibe tudo isso aqui. Puxa, mas o que esse "-a" faz? Esse "-a", ele exibe os arquivos que são ocultos, tá bom? Observe que todos os arquivos que ele exibiu dessa vez, que não exibiu antes, né, com exceção daqueles três lá, o Anaconda KSFG, installog, installog, syslog, todos esses arquivos que ele exibiu agora, eles começam com o caractere ponto. Olha lá, ponto bash history, ponto bashrc, ponto tcshrc, tá vendo? Todos esses arquivos que começam com ponto para os sistemas Unix são considerados arquivos ocultos. Então ls sem a opção "-a", né, que add all de exibir todos os arquivos, ele não exibe arquivos ocultos. Se você passar o "-a", ele passa a exibir. E você pode fazer a combinação das flags. Eu tenho "-a", vou também colocar o "-l", que a gente já aprendeu lá. Olha o que acontece. Ele exibiu em formato de lista e também exibiu os arquivos ocultos, tá bom? E, enfim, tem diversas flags que a gente pode usar aqui. Você já viu o ls-a, o ls-l, tá? Tem também o ls-i, que ele exibe o inode de cada arquivo. O inode, ele é a identificação de um arquivo no sistema de arquivos, tá? Olha lá, bem a coluna da esquerda que existem alguns números lá. Vou dar o exemplo aqui do bashrc, esse arquivo, tá vendo? Bashrc. Olha o inode dele, 269487, tá bom? Vocês ainda vão aprender com mais detalhes o que é um inode. Tem vários parâmetros, né? Tem "-t", ele ordena por data de modificação. Vou colocar o "-t" também, tá bom? Observem que ele está exibindo agora uma ordem diferente, né? Os arquivos, tá? Ele ordenou a lista por data de modificação. Enfim, existem muitos parâmetros, tá bom? Vocês podem estudar os parâmetros digitando "-ls", que vocês vão ver uma série de lista aí de parâmetros de como você formatar o comando "ls", tá? Tem "-f", tem "-g", tem "-r" maiúsculo, "-r" minúsculo, tem uma série de opções aí que vocês vão aprender com o tempo, tá bom? Bom, a gente já viu aí, né, que como que funcionam as flags, né? Elas alteram o comportamento padrão de um comando. É importante a gente citar que uma flag também ela tem uma outra característica. Às vezes ela é uma letra, como a maioria das flags que você viu agora, ou melhor, todas, né? Todas as flags de exemplo que eu mostrei, elas são com letras, né? Ou elas podem ser com uma palavra, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes você tem uma flag que ela não tem uma letra, né? Então ela não vai obedecer a mesma sintaxe. Por exemplo, "-l" tem um sinal de menos e a letra L. Quando você tem uma palavra, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu não me recordo agora de nenhuma flag, né, em forma de palavra, mas seria mais ou menos o seguinte: você poderia digitar "ls menos word", tá? Aí, se você se lembrar de uma outra flag que tem forma de palavra, "example", tá bom? Existem muitas flags que elas não são uma letra como as que a gente havia visto, elas são palavras. Toda vez que uma flag tem forma de palavra, você não vai ter um menos, você vai ter um menos menos, tá? Isso daí geralmente é assim, né?
todo programador que faz um binário, né, executável para algum sistema Unix, e se ele seguir os padrões POSIX, ele vai fazer isso, tá? Uma outra característica interessante é o seguinte, observe isso. Aqui eu usei 4 flags, menos A, espaço, é sempre separado por espaço, né? Menos A espaço, menos L espaço, menos I espaço, menos T espaço, né? Eu poderia unir essas flags. Eu coloco um menos apenas, que é o primeiro menos, e depois coloco tudo junto. E eu obtenho o mesmo resultado. Isso daí é muito comum. Quando você tem várias flags, você coloca essas letras todas juntas e aí coloca um menos na frente. Tá bom? No entanto, é importante observar o seguinte. Algumas flags, elas dependem de passagem de parâmetros para elas. Então a gente tem essa possibilidade de unir as flags, né? Deixar um sinalzinho de menos e unir todas elas. A gente não pode fazer isso com flags em formas de palavras, onde tem 2 sinais de menos, tá? É bom, importante se lembrar disso, tá bom? E aí, um dado interessante, quando a gente deu ls-l, né, eu vou tirar tudo isso daqui, vou colocar só o "-l", né, para vocês não terem um banho de informação muito grande. Tá aqui. Quando a gente deu ls-l, vocês, né, devem ter percebido que tem muita informação aqui. Tudo isso quer dizer alguma coisa, tá, pessoal? Vocês podem observar que tem 7 colunas. Ó. Essa daqui é a primeira coluna, essa daqui é a segunda, que tem um número aqui, ó, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, tá vendo? Isso daqui é a segunda coluna. Terceira coluna, que aqui em quase todo canto está escrito root. Aqui também, ó, quinta coluna. Perdão, aqui é a 1, 2, 3, 4. É a quarta coluna, tá bom? Aqui, embora seja difícil de identificar, tem uma separação por colunas aqui também, ó. Aqui onde tem esse número aqui, ó, é a quinta coluna, tá bom? Tudo isso daqui é a quinta coluna. E aqui onde tem essa data, aqui, é a sexta coluna. E por fim a sétima coluna, tá bom? Cada coluna quer dizer uma coisa. Aqui a gente tem diversos diretórios, né, nesse exemplo aqui de saída que eu coloquei. Tá? Aqui, no caso, a gente tem só 3. Mesmo que a gente fizesse isso disparando contra um único arquivo, né, a gente vai ter 7 colunas de qualquer jeito. Tá bom? Então aqui, ó, é a primeira coluna, aqui é a segunda coluna, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ok, pessoal? Então, esses próximos slides eles vão servir para explicar para a gente o significado dessas colunas, tá? É muito importante vocês saberem os significados dessas colunas que são resultantes da saída do comando ls-l, porque vocês vão usar isso daí bastante, tá? Então vamos lá, primeira coluna, tipo e permissionamento do arquivo. Agora a gente começa a complicar um pouco mais, porque vocês, né, devem ter percebido que essa coluna ela se parece muito com isso daqui, ó. Exemplos, tá vendo? Ó? RWX, RWX, R-X, tracinho RW, tracinho RW, tracinho R, tracinho, tracinho, LRWX, tracinho, 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 tracinho. Enfim, sempre vai se parecer com isso. É bom a gente ter em mente o seguinte, muitas pessoas que estão começando a aprender Linux agora têm muita dificuldade com isso. É importante vocês terem noção que essas informações elas se dividem em 2 partes. A primeira parte vai fazer menção ao primeiro caractere dessas informações todas aqui. Então vamos colocar aqui esse exemplo aqui, ó. DRWX, RWX, R-X, né? Vamos pegar esse caso de exemplo. Qual é o primeiro caractere? É um D, tá? Esse D, né, ele é a primeira parte da informação que a gente vai analisar, tá? Como a gente está falando aqui, ó, aqui embaixo. As informações dessa coluna se dividem em 2 tipos. Primeiro caractere e os demais. Então, o primeiro caractere ele é uma coisa e o resto quer dizer outra coisa, né? Eles fazem parte de um outro universo de análise, tá? O primeiro caractere ele diz pra gente o tipo daquele arquivo em questão.
Os demais caracteres, eles têm a ver com permissionamento do arquivo, tá bom? Então, toda vez que vocês pegarem um arquivo, olha aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, esse anaconda-ks.cfg. Observem aqui, ó, nessa parte aí da primeira coluna. Qual é o primeiro caractere dessa coluna? Muita gente confunde. Olha para cá, ó, vou até fazer assim, ó, deixar bem claro aqui, ó, com a setinha do mouse, tá vendo? Tô falando dessa coluna aqui, pessoal, não se percam, ó. Qual é o primeiro caractere dessa coluna? A pessoa olha para isso e responde secamente assim: é o R. Ó, é o R. Segundo é o W. Mas não, pessoal, tá errado. O primeiro caractere é o tracinho. Não é a primeira letra, pessoal, é o primeiro caractere. Não importa se é tracinho, se é uma letra. O primeiro caractere que tiver aqui que a gente está fazendo menção, tá bom? Esse primeiro caractere ele diz qual é o tipo de arquivo, tá? E quais são os tipos de arquivo? Se tiver um tracinho, vai querer dizer que aquele é um arquivo regular, ou seja, um arquivo normal. Pode ser um arquivo de texto, um arquivo binário, enfim, um arquivo que você conhece, que você está acostumado a ver lá no mundo Windows, tá bom? Isso daí é um arquivo regular. Se for um D, significa que aquilo não é um arquivo regular, não é um arquivo. Aquilo é um diretório, pessoal, tá bom? Isso daí é um diretório. Se for um L, significa que aquilo é um link simbólico. O que é um link simbólico? Link simbólico é como se... Não é a mesma coisa, tá? Mas é como se fosse um atalho lá no mundo Windows, tá bom? É um arquivo que aponta para o outro, né? Basicamente é isso. Existem algumas diferenças conceituais de um link simbólico para um atalho, né? A gente vai ver isso daí num segundo momento, aí, em uma outra aula. Mas link simbólico, de uma forma resumida, é isso, tá bom? É um arquivo que aponta para o outro. A gente também tem, se tiver uma letra B, significa que aquele arquivo ele representa um dispositivo de bloco, tá bom? Arquivos que representam dispositivos de bloco geralmente fazem a representação de um disco, né, de um disco rígido, um HD, enfim, um pendrive, geralmente disco, tá, pessoal? Geralmente. Agora, C, né? Se tiver um C, significa que ele é um dispositivo de caractere. É um arquivo que representa seu teclado, né? O seu teclado mesmo, que você usa para digitar. Porque o sistema Linux ele entende que tudo é um arquivo. Ele entende isso. Tudo é um arquivo. Um teclado é um arquivo, um monitor é um arquivo, né? Quando você instala o sistema Linux, tudo que é hardware ele considera como um arquivo. Ele é representado dentro do sistema operacional como um arquivo. Quando um processo vai tentar fazer algum tipo de troca de informação para um dispositivo físico, ele vai procurar um arquivo que vai ser responsável por isso, tá? Então, um dispositivo de caractere aí, um exemplo dele seria um teclado, né, ou um mouse. Um outro exemplo de dispositivo de caractere são aqueles arquivos especiais que eu havia comentado alguns slides atrás. O /dev /ttyx, /dev /tty1, 2, 3, 4, né? Esses arquivos também são dispositivos de caractere. Se for um S, esse arquivo representa um socket de comunicação. Socket de comunicação, né? O que é um socket? Um socket é um parzinho IP e porta, tá? Ele representa a comunicação com algum destino, onde a gente tem o IP dessa comunicação e a porta TCP ou UDP que provê essa comunicação também, tá bom? Então, o S, né, se você vê um arquivo que ele está com S lá como primeiro caractere, significa que aquilo é um socket de comunicação. E um P, se ele tiver com P, o P ele é um FIFO ou pipe, né? Algumas literaturas dizem que isso é um FIFO, outras literaturas dizem que é um pipe. A maioria das literaturas dizem que são as duas coisas, né? Os dois são a mesma coisa, né? Um arquivo, né, um arquivo FIFO ou pipe, ele é um arquivo que ele funciona como se fosse um duto. Ele consegue prover troca de comunicação entre processos, tá bom? Então, é um arquivo que, logicamente, para o sistema operacional, ele é como se fosse um cano, por assim dizer, né? Ele tem uma entrada e tem uma saída. Quando você manda algumas informações para um arquivo FIFO, significa que elas vão sair para o outro lugar, tá bom? Ele é como se fosse um buraco de minhoca no sistema operacional, tá? Né? Fazendo
um paralelo aí com astronomia, tá, pessoal? Ele é como se fosse um buraco de minhoca. Você entra para um lugar, sai para o outro, né? Um arquivo FIFO é mais ou menos isso, tá bom? Aí quando ele tiver um U, segundo algumas literaturas, né, o U ele seria a mesma coisa que o C, ou seja, ele é um arquivo que representa um dispositivo de caractere, tá? No entanto, eu trabalho já há cerca de 3 anos com sistemas Unix, eu nunca vi esse arquivo U, não cheguei a ver ele, mas algumas literaturas dizem que ele existe. Eu já vi arquivos cujo tipo é um dispositivo de caractere, que eles estão com C, mas U eu nunca cheguei a ver. De qualquer maneira, fica registrado que se por um acaso um dia vocês verem, é a mesma coisa que C, tá bom? Algumas literaturas dizem isso, né? E permissionamento, né? Tudo isso que a gente discutiu agora, né, é da primeira coluna e da primeira parte da primeira coluna, ou seja, o primeiro caractere. Os outros caracteres, eles devem ser analisados todos em conjunto, tá? E o que significa esse permissionamento, né? Esses caracteres, né, que são o permissionamento. Vai ter uma aula só disso, né? Uma aula de permissionamento, porque isso é um assunto muito complexo para ser passado aqui. A gente está ensinando o fundamento, mas de uma forma bem resumida, ele informa o que pode ser feito pelo arquivo, né? Se é leitura, escrita e execução, e por quem pode ser feito, né? Que a gente tem a questão aí do dono do arquivo, do grupo e dos demais usuários do sistema. Vocês podem ver que geralmente tem R, W e X ali nessas informações. O R significa leitura, o W significa escrita, o X significa execução, né, de execute. Tem o X no nome em inglês, execute, então é um X. Tá? Então, pessoal, lembrem-se disso. A gente vai ter uma aula só disso, tá? Não se preocupem. Vai ser uma aula pesada, bastante pesada, né? Mas tem aí um resumo do que significa isso, tá? Aí um ponto que vale a pena a gente abordar aqui, né, de uma forma bem rápida, é o seguinte: se vocês devem ter percebido que em alguns momentos, né, na saída do comando ls-l, do lado direito do permissionamento aparece um ponto, tá? O que esse ponto significa? Esse ponto ele significa que aquele arquivo ele tem alguma relação com alguma CL do C-Linux. O C-Linux é um file de objeto do sistema operacional Linux, tá? Esse assunto ele foge bastante do escopo das nossas aulas, tá bom? Então vocês podem ignorar esse ponto aí, que esse ponto não vai exercer nenhuma influência sobre nenhum exercício ou nada que vocês vão estudar de Linux nas próximas aulas, tá bom? Podem ficar tranquilos com isso, tá? E às vezes você tem um mais também no lugar do ponto. Esse mais indica uma CL do sistema de arquivos. Isso sim faz parte do escopo do nosso curso, mas mesmo assim vai ser visto daqui a algumas aulas para frente, não vai ser visto agora, tá bom? E aí finalmente chegamos na segunda coluna, né? Segunda coluna tem um número, a segunda coluna tem um número ali, geralmente é o número 1, tá vendo? Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó, no exemplo. Geralmente tem um número 1 nessa coluna. Essa coluna ela representa o número de links para o arquivo. Tá? Então, muitas vezes a pessoa usando o comando ln, que vocês também vão ver mais para frente, essa pessoa cria hard links, né, para um arquivo, e à medida que ela for criando hard links para um arquivo, esse número vai incrementando. Tá? Então, se você tem um arquivo, né, que você acabou de criar, o número de links para esse arquivo vai ser só 1. Se você criar um hard link para esse arquivo, né, hard link é algo que existe em contrapartida dos links simbólicos, a gente ainda vai ter uma aula só disso. Isso daí, essa coluna ela é incrementada para cada hard link que você vai criar por arquivo, tá bom? Um outro detalhe é que os links eles compartilharão o mesmo inode, né, que é a identificação no sistema de arquivos. Né? Isso daí vai ser visto mais para frente ainda na aula de hard links. Daqui para frente é bem rápido, pessoal. Não tem muito detalhe. Os slides vocês vão ver que eles têm poucas informações. Pelo menos com base nesse detalhe aí da saída do comando ls. Terceira coluna. Essa terceira coluna informa quem que é o dono do arquivo, tá bom?
Nos sistemas Unix, todo arquivo ele tem um dono, ele tem um owner, tá? Essa coluna vai exibir quem é o dono do arquivo. Da mesma forma, na quarta coluna, né, você vai ver quem é o grupo que também tem a posse desse arquivo, né? Porque funciona da seguinte forma: um arquivo ele tem um dono, né? Ele tem um owner. Ele também tem um grupo que tem a posse desse arquivo, é como se fosse o grupo dono, por assim dizer. Então todo arquivo tem um dono, né, que é um usuário só, que é dono desse arquivo, e tem um grupo que também é dono desse arquivo, tá bom? Então essa quinta coluna, né, essa quarta coluna vai dizer o nome do grupo que tem posse do arquivo assim como dono, tá bom? Na quinta coluna agora, a gente vai ver o tamanho do arquivo em bytes, né? Se a gente colocar a opção "-h", né, a flag "-h" junto com ls-l, deixar ls-lh, a visualização ela vai ser facilitada para seres humanos, né? H de human readable. Então, em vez de você ver um número de bytes, se você pegar um arquivo muito grande de gigas, ele vai exibir um número absurdo de bytes, né? Um número muito grande, mais de milhão, bilhão e por aí vai. Um número que vai ser difícil você interpretar. Se você colocar a flag H, aí ele vai exibir um número menor, porque ele vai exibir na escala mais próxima do tamanho daquele arquivo, né? Por exemplo, se esse arquivo tiver 20 GB, ele não vai exibir 20 milhões ou bilhões de bytes, agora eu não sei exatamente o tamanho, mas ele vai exibir 20 G, né? GB de gigabyte, né? Então é mais fácil você visualizar o tamanho com o comando ls se você colocar o H. Tá bom? Se você não colocar o H, esse tamanho vai ser informado em bytes, que vai ser um número bastante grande dependendo do tamanho do arquivo. Na sexta coluna, a gente tem a data e hora da última modificação do arquivo. Atenção, pessoal. Essa coluna ela exibe a data e a hora, né, da última modificação do conteúdo do arquivo. Muita gente confunde com a data e hora do último acesso. Se você vê o conteúdo do arquivo, a data e hora de modificação não é alterada, tá bom? O que é alterado é a data de visualização, mas a data e hora de última modificação ela é alterada só quando você entra no arquivo e altera alguma coisa nele, tá? E isso diz respeito ao conteúdo do arquivo. Se você renomear o arquivo, mudar o nome dele de arquivo.txt para arquivo2.txt, se você renomear, a data e hora de modificação também não vai ser alterada, tá bom? Porque existe uma outra característica no sistema de arquivos que cuida da modificação dos metadados do arquivo, tá bom? Então, modificação é você entrar no arquivo e alterar alguma coisa dentro dele, tá? Ou seja, data e hora de modificação do último conteúdo. Dependendo do tempo, se faz muito tempo que esse arquivo foi modificado, talvez a hora não apareça, só a data, ok? E a sétima coluna, não tem mistério, o nome do arquivo é o diretório, né? É a mesma informação que a gente ia ter se a gente não tivesse digitado a flag "-l", né? Ia exibir só o nome do arquivo, tá? Então é isso, pessoal. Isso daí, a gente já viu uma boa parte aí do comando ls, tá? Agora a gente vai ver um pouco do histórico de comandos, tá? O que é o histórico de comandos? O histórico de comandos é quando a gente digita, a gente vai digitando os comandos, né? E isso daí vai sendo armazenado, né, num buffer, né, e num arquivo que guarda essa informação de histórico, tá? Então você digitou lá ls, digitou cd, foi digitando os comandos, e tudo isso vai ficando gravado no sistema operacional dentro de um histórico, tá? Então a gente também vai ter os atalhos, né, para esse histórico, né, que existem alguns atalhos específicos e algumas informações acerca do arquivo de armazenamento desse histórico. A gente vai ter também as variáveis de ambiente que controlam o histórico de comandos. Né? De novo, a gente ainda vai ter uma aula só com variáveis de ambientes, né? Variáveis de ambiente, mas é interessante a gente falar para vocês sobre a existência delas, que existem algumas variáveis de ambiente que controlam algumas características do histórico de comandos, tá? E também o uso do comando fc-l. Isso daí é só uma explanação, tá bom, pessoal? No caso do fc-l.